A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Nossa cidade fez 178 anos de fundação. Parabéns, Petrópolis. Que você perdure sempre nas alturas, conforme diz o seu lema. Mas, às vezes, essas alturas dão uns tombos na gente, que a gente se assusta enormemente. É uma coisa terrível. Mas estamos superando os percalços da vida e vivendo aqui numa cidade onde o nosso próprio hino diz, que quem nunca viveu aqui, não pode apreciar a nossa cidade. Nós hoje vamos bater um papo aqui sobre justamente uma homenagem singela do nosso programa ao Lions Clube, do Lions Clube Petrópolis Quitandinha também. A nossa cidade de Petrópolis fez 178 anos. Vamos entrevistar hoje o professor Norton Ribeiro, professor da cadeira de História, pesquisador e pós-graduado pela Universidade Federal Fluminense. Bom dia, professor Norton. Tudo em paz? Bom dia, tudo bom? Tudo em paz. Nossa primeira pergunta a você, Norton, é: o que é ser professor? Isso aí, professor é uma profissão maravilhosa, né? Muito bom. E a gente tem passado esses momentos muito difíceis, né? Agora para a educação toda. Então tem épocas que a gente está bem, tem épocas que está mal, e agora com essa situação da pandemia, né? Ser professor é um desafio. É sempre um desafio, né? E agora a gente está se reinventando, né? Então a gente está procurando tentar levar o conhecimento e despertar o conhecimento de, né? Porque ninguém foi formado para isso, né? Esse é o grande problema, né? Para aula remota é uma tristeza, isso, né? É muito difícil, porque algumas pessoas conseguem, né? Se dão bem, já tem já conhecem alguma coisa, mas muitos professores, né? Ainda gostam daquela atividade mesmo, né? Assim, presencial. E, quer dizer, a tecnologia ela chegou para ajudar sempre, né? Mas, de repente, caiu no colo de todo mundo, assim, uma coisa muito nova. Muito rapidamente, muito rápido, E muitos professores não estão realmente preparados para essa enxurrada de tecnologia, e muitos alunos não têm acesso também a isso. Também não, tem esse problema. Esse é o grande problema, né? Tem esse problema também. Se nós tivéssemos uma rede de internet na cidade inteira, já seria mais fácil. Sim. Se todos os alunos tivessem acesso ao material, um celular, a um o ideal notebook, seria o computador, né? Aí ficaria bem mais fácil. Mas hoje nós vamos falar a respeito de Petrópolis, né? Isso aí. Dessa nossa cidade aqui. Ô, Norton, é que o povo em geral, não é o povo de Petrópolis, o brasileiro em geral tem memória um pouco curta. Né? E se ele tiver, mesmo que seja comprida, ele não dá bola para a sua história. Eu acho que a gente tem que estar sempre falando sobre a nossa história, para que o povo recorde a importância que principalmente Petrópolis teve no nosso cenário nacional. A história de Petrópolis não começa na fazenda do Córrego Seco, né? Uma vez que o interesse do imperador era adquirir a fazenda do Padre Correia, lá em Correias, onde hoje funciona o Colégio Padre Correia, das Irmãs, lá na rua, acho que é Agostinho Golão. Qualquer coisa assim. Exatamente, mas lá em Correias. Isso é verdadeiro,
Com certeza. Na verdade, a história de Petrópolis está ligada desde o Brasil colônia, muito antes, né, dessas fazendas aí, né? Quer dizer, não havia esse termo Petrópolis, obviamente, né? Mas foi aqui que se tornou um dos caminhos principais para a região mineradora, né? Era o que fazia parte do Caminho do Ouro, né? O Caminho do Ouro, pois é. Porque já existia um caminho bem antigo, lá de 1680, por aí, que chegava em Paraty, né? Saía lá da região mineradora Vila Rica, Diamantina e tal. E depois começaram a abrir outros caminhos, né? Para tentar encurtar essa viagem. Conseguiram abrir um caminho vindo lá da região mineradora e passando aqui pela nossa serra, pela Serra do Mar e tal, mas só que esse caminho ele pegava o eixo Patiz do Alferes, Xerém, né? Chegava em Xerém. Ainda era um caminho assim muito ruim, né? E aí depois foi aberta a famosa variante do Caminho Novo, né? A variante do Caminho Novo que deu origem a Petrópolis, né? Essa variante foi um desvio que teve começando ali em Umirim, subindo a famosa Serra da Estrela, né? E passava por aqui, chegava no alto da serra e esse caminho continuava. Aí vinha Correias, vinha toda aquela região até Minas Gerais. Devia ser uma dificuldade desgraçada, de levar dias para chegar. Levava, sim. Né? E ele não conseguindo adquirir, Dom Pedro I não conseguindo adquirir a fazenda do Padre Correia, ele então resolveu adquirir a fazenda do Córrego Seco. Uhum. Como é que se deu isso? Bom, então, o Pedro I ele fazia essas viagens, né, para Minas, e sempre essas fazendas, né, que vieram originárias das Seis Marias, né, como a gente chama, que eram grandes lotes de terras, né, tinham locais de pouso para os viajantes, né, então ele se hospedava muito lá na fazenda do padre, porque era uma fazenda muito bonita e tal, e era muito produtiva, né, ele gostava do ambiente, do ar, até a filha dele, que tinha uma doença de respiratório, o médico indicava que viesse para cá, né? A mulher dele também gostava muito da fazenda. E aí ele, com a intenção de comprar, mas como a família não tinha interesse de vender, porque a fazenda era produtiva, né? Então não era uma coisa assim, um imóvel que eles estão querendo se desfazer. Não aceitaram a vender, mas indicaram para ele a fazenda Córrego Seco, que é o nosso centro de Petrópolis, né? Pois é, eu acho que se Petrópolis tivesse sido projetada lá, teria sido uma cidade de um clima mais ameno, mais agradável, né? Não sei, né? E talvez tivesse se expandido de uma forma diferente, porque o centro aqui ficou muito congestionado, né? Com problemas sérios. Eu entrevistei já tem tempo, um geólogo, e ele disse que a partir de Itaipava em diante, a contenção a formação do solo é diferente da nossa aqui. Uhum. Que aqui nós somos muito... Dizem que Itaipava tem um dos melhores climas do mundo. Né? É. Tanto que antigamente tinha até um ônibus. Eu não sou tão velho assim não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas já era chamado Bom Clima. O clima. Sim. Que é a região de Correia, uma região de Correias, justamente, e Nogueira. Era chamado Bom Clima. Curiosidade que ali, inclusive, tinha um sanatório para tuberculose, que hoje é o sanatório de Correias, né? Porque as pessoas se tratavam ali. As indicações, né, pelo ar, né, pelo clima, eram coisas muito feitas pelos médicos da época, né? Para você respirar melhores ares, com mais arborização e tal. E fugir um pouco de doenças, né, de verão que existia no Rio de Janeiro, na capital, né? Uhum. Norton, a cidade, se tivesse sido projetada em Itaipava, será que ela teria uma configuração melhor? Bom, isso é muito difícil, né, a gente responder. É uma conjectura, né? A gente não sabe o que poderia ter acontecido, né? Mas eu acho que, assim, aqui não é tão ruim assim, né? É que a modernidade chegou e, quer dizer, essa questão dos automóveis, né? A cidade, realmente, ela é uma cidade, assim,
de médio porte, né? Então, é porque as pessoas às vezes querem comparar Petrópolis com o Rio de Janeiro, com grandes metrópoles. Não tem né? como. Não tem como. Então, quer dizer, uma cidade de médio porte, né? Só que com essa questão dos automóveis, da falta de um transporte público, né, muito bom, é que vai gerar o problema, né? E eu não sei se é tanto, assim, de repente, a questão geográfica. E aí, a gente não tem como a gente entender, né, como seria o futuro se fosse lá para Itaipava, né? Talvez sim, né? Porque Mais plano, né? Talvez. Mas como o eixo econômico aqui, essa região aqui do centro está, né, mais próxima da serra, né? Foi natural que esse desenvolvimento histórico se desse aqui, né? Porque Itaipava foi ocupada bem depois. Muito depois. Muito depois, entendeu? Então, aí seria Itaipava se restringia a estrada, que nós vamos falar sobre a estrada União Indústria só. Isso aí, mas só lá para o final do século XIX. Itaipava não existia realmente. É verdadeira a existência de índios coroados aqui em Petrópolis? Sim, eles vieram da família dos puris, né, de índios também que já existiam na região de Campos, né? Então eram índios que habitavam assim a região da serra, né, e foram encontrados assim vestígios, né, desses índios. Então é considerada assim a existência deles, né? Quer dizer, já habitavam todo o litoral do Brasil interior, né? Não seria muito difícil você imaginar que pudesse ter os índios, né? Então, a região ali onde chama Rio da Cidade, né, que a gente pega pela BR-04, ali era um local, né, de ocupação indígena, né, entendeu? Então, tem vários locais aí que foram encontrados vestígios, né, desses famosos coroados. Fora os viajantes europeus, né, que encontravam com eles e faziam seus relatos, né, os desenhos e relatos de diários contando como era a vida deles, né, os hábitos, né, desses silvícolas. Silvícolas. Então é bem legal essa... A chamada Fazenda do Córrego Seco foi adquirida pelo imperador Pedro I, certo? Sim, isso aí. Foi Dom Pedro I quem adquiriu a fazenda. O Pedro I, que ele acabou comprando, como a gente tinha falado antes, né? A dona Arcângela, irmã do padre, né, indicou essa fazenda que ela não estava produtiva, estava... assim, uma fazenda, né, improdutiva, até porque a questão do clima também, né, mais úmido aqui, então tinha que ter outro tipo de cultivo e tal. E o Dom Pedro I resolveu, né, adquirir essa região aqui. Mas só que ele acabou tendo que abdicar ao trono, né, e partiu para Portugal, resolver as questões portuguesas também, né. E ele já tinha interesse de fazer um palácio na região aqui, chamado Palácio da Concórdia, né? Mas ele não conseguiu dar seguimento a esse projeto. Mas não foi ele que começou a construção vamos chamar da Casa de Verão, Palácio de Verão, né? Pois é. Quem começou essa construção foi Dom Pedro II. Sim, a Córrego Seco, ela ficou assim esquecida de 1830 até 1843, né? Então, quando o Pedro II ele assume o Brasil em 40 e logo depois, aí em 43 ele casa, né? E já é maior de idade e tal. Então ele resolve voltar com esses planos originais do pai dele, né? De fazer um palácio de verão aqui na Serra, de tentar deslocar um pouco a corte, né, do Rio de Janeiro para a região serrana, com essa intenção aí de ocupar aqui nos meses de verão. Então, ele que dá início a essa ideia, junto com o mordomo Paulo Barbosa, né? E logo em seguida ele chama o Queller para... ele arrenda a fazenda para o Major Queller, e o Major Queller que organiza toda a ocupação, né, dessa vila, que começou como uma vila imperial, né? Como se deu o assentamento da povoação, o Norton?
Então, já antes um pouco da questão da construção do palácio e tal, já tinha chegado aqui alguns imigrantes, né, germânicos, né, que o Queller estava organizando, né, essa mão de obra para fazer melhorias nas estradas, né, melhorias principalmente na Serra da Estrela e tal. E em seguida, quando o Dom Pedro o Dom Pedro II ele arrenda a região para o Queller, né, e deixa ele com carta branca para organizar essa ocupação, ele pede autorização para trazer esses trabalhadores, né, de origem germânica para ocupar a área com a intenção de iniciar esse povoamento, né, e tentar produzir na terra, né, tentar dar um desenvolvimento produtivo a essa região. Quando você diz germânicos, porque não era Alemanha ainda, né? Pois a gente fica se policiando porque... Não, a gente tem que falar, o pessoal tem que conhecer que não era realmente a Alemanha. Porque a Alemanha ela foi formada por vários grupos, né, vários condados, ducados, entendeu? Então, havia diferenças entre esses povos. Então, a unificação dela ocorre só no final do século XIX, né? E aí, assim, a gente pode falar em Alemanha, né? Então, assim, a nação alemã não existia ainda, né? Então, são pessoas que vieram de regiões distintas, claro, com a... A minha família, por exemplo, veio da Alsácia. Isso aí. Que ora pertencia à Alemanha, ora pertencia à França. Era uma guerra contínua aquilo lá. Uma região de disputa muito intensa, né? Quando meus antepassados vieram, eles vieram como alemães. Entendo. Dentro dos imigrantes alemães. Então, para ficar claro, né? Quando a gente vai escrever algum artigo, a gente explica, né, bem direitinho lá essa questão toda. Porque senão fica meio complexo assim. E às vezes as pessoas têm... Porque essa formação foi os alemães, foi os germanos. Né? Porque na época realmente ainda não existia. Vieram pessoas aqui da região chamada Boêmia, né? Exato. Baviera. Vários condados, né, como se chamavam, né? E aí, às vezes, alguns hábitos distintos dos outros, né? A língua era uma coisa que unificava, né? Mas tinha, de repente, outros tipos de ofícios, de trabalhos e, de repente, alguns hábitos culturais, né, diversos, entendeu? Então, foi isso. Quer dizer que Petrópolis foi a segunda cidade projetada do Brasil. A primeira foi Recife e a segunda foi Petrópolis. Bom, isso também é uma questão, né, um pouco assim, discutida, né? Quer dizer, é pouco discutida e controversa também, né? Comenta-se que Petrópolis foi tem gente que fala que foi a primeira cidade projetada, né, na verdade, né, do Brasil. Mas assim, eu inclusive já até escrevi um texto a respeito disso, né? Que se você pegar Salvador do século XVI, né, que foi a primeira capital, sim, já existia um projeto de ocupação também na própria Salvador, né? Uma cidade pequena ainda, né? Então, desde aquela época já existia assim, alguns projetos de ocupação. E aí vieram outros, né? Depois, igual você falou, Recife, também tem Belo Horizonte, né? E aí Petrópolis, ela ficou considerada como realmente ela foi projetada, né? Ela foi projetada pelo Major. Então essa discussão ainda é uma coisa que tem que se mexer nela, né, para entender por que não consideram essas outras cidades, né, como as primeiras, projetadas, de repente porque foi uma ocupação, né, uma ocupação natural e tal, mas enfim, então ainda é um assunto um pouco polêmico essa ideia do projeto ser a primeira. Ele projetou direitinho a cidade, mas fizeram uma salada disso aqui, meu Deus do céu, né? O projeto dele era muito, assim, muito avançado para a época, muito bom. Eu acho que o problema maior de Petrópolis foi deixarem construir à margem dos rios, né? Também, e não houve um afastamento. Sim, porque o rio, né, os geógrafos sabem disso, né? O rio tem vida, porque ele tem um período da sua cheia que ele precisa das margens, né? Para vazão. Para vazão, entendeu? E o Queller também tinha a ideia de que, já uma ideia de
gente pode dizer assim, de ecológica para a época, né? Queria respeitar os morros, preservar o alto dos morros, que não houvesse ocupação, porque ele sabia já que Petrópolis era uma cidade que, no verão, a chuva vinha forte, e o terreno aqui, existe aqui em toda a cidade, principalmente nos morros, assim, né? A camada de terra sobre a rocha, ela não é tão espessa, né? Exato. É mais fina. Então, isso facilita o deslizamento, entendeu? Então, esse é um problema que ele, como engenheiro, já sabia dessas questões, né? Então, a gente está ainda, já está no século XXI, e as pessoas, quer dizer, os governantes, né? E as pessoas não entendem isso. Quer dizer, é impressionante. Realmente é impressionante, porque nós sofremos depois as amarguras de ver a cidade se dissolvendo, né? Ele dividiu a cidade em 12 quarteirões. Hoje, se a gente for ver quantos quarteirões tem Petrópolis... viraram bairros, tá? A cidade hoje, com cerca de 320 mil habitantes aí, fora os turistas, muito, uma coisa... Bastante. Petrópolis não comporta isso, né? Não. Pois até a questão dos automóveis que a gente falou, né? Acho que existem quase 2 carros para cada habitante. Pois é muita absurdo, coisa. É uma coisa realmente absurda. A gente fica... A cidade foi feita para carruagem, né, meu Deus do céu? Não foi para automóvel. Natural. Por exemplo, eu vim de ônibus para cá, né? Que eu sei. Pois é. Que eu não gosto, detesto vir de carro para o centro, porque não tem lugar para parar. Não tem nada. O que tem é caríssimo, absurdo. Quer dizer, tem, né? Mas você tem que pagar um dinheirão. Aí você fica preocupado também se você para na rua. Exatamente. É um problema. A gente tem que aprender a utilizar, né? O transporte, infelizmente, coletivo, tem muita falha, né? A importância de Petrópolis é que se tornou a capital do Império durante o verão por 40 anos, depois da construção do Palácio Imperial, que levou 2 anos para ser edificado, né? Uhum. Logo em seguida o palácio começou a ser construído e por volta de 1846, né, ele já está pronto, está quase pronto. E aí Petrópolis vira, né, esse local de veraneio da corte imperial, né? Quando o imperador vinha, ele não vinha sozinho, né? Além da família dele, ainda vinha, a gente chama do séquito do imperador, né? Que seriam pessoas agregadas, nobres, vamos botar assim, puxa-saco daquela época. É isso mesmo. Então, quer dizer, a presença dele aqui chamava muita atenção, entendeu? E essas pessoas queriam estar em volta, né, da corte e participar do que estivesse acontecendo, né? E isso despertava atenção, né, de tudo quanto é região, principalmente no Rio de Janeiro, né? E aí, quer dizer, ele sempre vinha ao verão e ficava além do verão, né? Às vezes ele ficava 6 meses aqui. Ele gostava muito da cidade. Gostava muito, né? Então, era uma região de não só... É que a gente chama também de vilegiatura, né? Não é só um veraneio, né? Porque a vilegiatura é diferente, né? É você transferir toda a organização, toda a ocupação de uma região, né? Como a corte no Rio de Janeiro, para Petrópolis. Realmente, quer dizer que realmente Petrópolis era a sede... Virava a sede, né, do governo, do Império. Entendeu? Então... a vilegiatura é um conceito muito mais amplo, né? Não é só você passar o verão ou fazer um turismo, né? Aliás, o turismo ainda estava, esse termo turismo na época ainda estava em desenvolvimento, né? Estava começando, porque não existia o turismo de massa, as pessoas não tinham como se deslocar, né? Só uma corte. Então, é o que acontecia na França também, né? A França da época de Luís XIV, né? Transferia toda a corte de Paris para Versalhes. Entendeu? Então eles ficavam lá tempos e tempos, né? E esse conceito de vilegiatura vem de vila, né? Então, quer dizer, a vila se torna outra. Né? Exato. A vila passa de uma região para outra. Né? Então, Petrópolis inicialmente também foi uma vila. Exatamente, né? Ela nasce sob o título de Vila Imperial, principalmente aqui na região do centro, né? E o Keller faz as outras vilas dividindo os quarteirões, né? Para mais tarde ser, então, elevada à categoria de cidade.
o que só aconteceu em 1857. Sim, isso aí. Quer dizer, Petrópolis demorou a ser elevada à categoria de cidade há alguns anos. Vamos fazer um pequeno intervalozinho comercial, a gente Claro. volta já já para o nosso segundo bloco. Lá, Lucas. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Pilhel, estamos aqui entrevistando o professor Norton Ribeiro, que é professor de História, pesquisador pós-graduado pela Universidade Federal Fluminense, é membro do Instituto Histórico de Petrópolis, cuja presidente é a nossa amiga Fátima Argon, ex-companheira do nosso Lions Quitandinha também. Obrigado, Fátima, pela indicação do professor Norton para a nossa entrevista de hoje. Ô, Norton, nós temos aqui um ouvinte que é companheira nossa aqui também da rádio, e ela está dizendo: bom dia, Paulo. A sua generosidade hoje está aflorada. Povo com pouca memória não seria sem memória? E riu. Vamos cutucar a história de nossa cidade. Realmente, né? Realmente. Olívio, você tem razão, eu não posso tirar a razão, não. Na verdade, sim, a memória é diferente da história, né? E a memória... A gente tem nossas memórias pessoais, a gente tem as memórias coletivas, né? Você anda na cidade, você lembra de fatos, de acontecimentos, até de coisas que você não viveu, mas aquilo vai sendo passado, né? De geração em geração. A gente chama isso de memória e lugares de memória. Agora, a história é uma ciência, né? A história é uma pesquisa aprofundada, com documentação. A história, ela nos faz refletir sobre por que as coisas são assim, como se deu isso, como é que a gente pode transformar isso, né? Que tipo de preconceitos a gente tem, por que eles surgiram. Então, a diferença da história é essa. A história, ela é muito, assim, muito séria, cara. É uma coisa que as pessoas não estudam história. Eu costumo falar assim, que o brasileiro tem memória, ele só não gosta de estudar história. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, a história, assim... Eu sempre sou professor de História também. Legal, E a gente encontrava muita dificuldade Sim. Nos alunos deles entenderem a importância da história. Com certeza. Que um povo que não tem conhecimento da sua história, eu acho engraçado, às vezes as pessoas pensam a respeito falam muito dos Estados Unidos, não tem um americano que não conheça profundamente a história da sua cidade. Uhum. Eles conhecem profundamente a história da sua cidade. Eles não estudam, eles não sabem nada. A capital do Brasil para eles é Buenos Aires. Isso. Sem problema. Mas eles sabem profundamente a história da cidade deles. E mistura um pouco do patriotismo muito forte que muito eles têm, forte, né? O ufanismo e tal. Então, isso faz com que eles, né, avancem nesse sentido. Mas, às vezes eu encontro muita gente, né, que quando é bem jovem, detesta história, não gosta. Mas aí você encontra a pessoa depois, mais velha, ela fala: nossa, eu adoro história, não sei o quê. Eu falei: mas você pode continuar estudando, mas você teve uma oportunidade também boa antes. Pois né? Você não aproveitou. E você não quis. Então, eu costumo dizer até assim que a história, ela pode provocar uma guerra, entendeu? Então, você vê a importância disso, né? Ela pode gerar, se ela for utilizada para um lado ou para o outro, né? Eu posso te convencer um povo de que o outro povo de outra região nos escravizou no passado, posso criar uma coisa assim, né, absurda e tal, e agora hoje nós vamos nos vingar do nosso... Aquilo cria uma sensação dentro das pessoas, e aí você gera um conflito. Entendeu? Exatamente. O Norton, aqui também foi construída a primeira rodovia de macadames do Brasil, né? A chamada, hoje, Estrada União Indústria, que ligava, na época, Petrópolis a Juiz de Fora. Hoje nós estamos a BR-040. Isso. Né? Mas na época era a União Indústria, que existe ainda, Isso, até hoje. Caindo os pedaços, mas existe. Existe lá. Agora está sendo reformada. Né? Pois foi a primeira rodovia, né, do Brasil, assim, para carros, né? Não eram automóveis, como a gente conhece hoje, mas carros já puxado por animais, com 4 rodas, né? Não era mais aquela carruagemzinha pequenininha, né? Então, ela, em 1856, né, que ela é inaugurada a União Indústria. E a intenção mesmo de fazer essa ligação com Minas Gerais, com Juiz de Fora.
E esse processo também inovador, né, macadame, né, pelo engenheiro McAdam, né, que vem de um novo assentamento, né, com brita, com outros tipos de materiais que desse uma sustentação melhor, né, e a estrada não se esburacasse e tal, com problemas de chuva, essas coisas. Acho que se ainda fosse macadame, seria melhor do que ela é hoje. Ah, com esse asfalto aí que... Porque hoje ela é buracodame, né? Pois Deus que me perdoe. Um asfalto que é uma lama, chove e vai embora. Terrível. E quando a gente... Hein? Dirigindo na lua, cheio de cratera. Principalmente quando a gente vai ali, quando vai chegando na posse, então tá uma tristeza. Aquilo acabou. A estrada ali realmente foi pro brejo há muito tempo. Muito perigosa. Muito perigosa, né? Aquele pedaço da Jacuba ali. Eu trabalhei lá terrível. em São José do Vale do Rio Preto, eu pegava todo dia, quase todo dia, né? E o mato invadia a pista, não sei o quê. Hoje ainda tá pior, né? Porque já tem um tempo que eu não vou pra lá. E com aquelas chuvas de 2011, depois outras. Nossa Senhora. Terrível mesmo. Bom, Petrópolis também teve a estrada de ferro Grão-Pará. Nome, aliás, que é o palácio que hoje é ocupado pela família imperial ali no Bosque do Imperador, que é o Palácio Grão-Pará. Isso. Que mais tarde viria a ser a estrada de ferro Leopoldina, que foi uma iniciativa do Barão de Mauá, que também foi inaugurada durante o Segundo Império, é isso? Foi, a inauguração dela é 1853, né? E foi a primeira ferrovia do Brasil. Petrópolis é pioneira em muitas coisas, né? Primeira ferrovia do Brasil, primeira estrada a primeira rodovia, que é o Washington Luiz. Exatamente. Primeira rodovia para automóveis. Muita coisa, né? Muita coisa que... A importância de Petrópolis no cenário é muito grande. É muito grande. E, assim, a ferrovia, quer dizer, o primeiro trecho dela pegava mais a baixada, né? E aí, ainda assim, subia-se a serra por outros tipos de transporte, né? Puxado por animais e tal. Ela só vai chegar aqui, no centro, onde a estação, né? Em 1883, né? Que vai se concluir toda a construção da subida da serra, né? Subida de cremalheira, né? De cremalheira. É um sistema de dentada, né? Tinha um sistema no meio do trilho que uns dentes da locomotiva agarravam ali e a locomotiva subia, senão ela não conseguia, ela derrapava, né? Imagina quantas horas levava para subir Rio Petrópolis, hein? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, que alguns pesquisadores já... Tem até um livro muito bom sobre a estrada de ferro Mauá. Não era tanto tempo do que se você pegar um engarrafamento hoje. Hoje é maior, né? Entendeu? Eu tô te falando não sério. resta a menor dúvida. Não era tanto tempo assim, problemas que estão tendo aí. Então ela fez o deslocamento do Rio para Petrópolis ficar bem maior, né? Foi um pecado acabarem com a estrada de ferro aqui. Muito triste, né? Foi muito triste, quer dizer, ela podia... o Brasil, né, infelizmente, assim, o governo, né, os governantes e tanto o governo federal, né, quer dizer, quando chegou o automóvel na década de 50, as grandes indústrias de automóvel, né, quer dizer, já existia o automóvel, mas as montadoras e tal, e essa questão de investir nisso, de investir na borracha, né, eles foram abandonando as grandes ferrovias, né. Então, pecado, né. E como essa ferrovia, ela não dava esse lucro todo que se imaginava e tal... Quer dizer, o próprio Barão, já desde a época do Barão de Mauá, ninguém tinha lucro nessa ferrovia. Mas era uma coisa assim que poderia ter ficado, né, para... o pessoal pegava pra gente. Parece que era uma barca ali na Praça 15, isso que eu ia falar. Eram 3 modos, né? Era trimodal. Você ia de barca da Praça 15 até a Vila Iomirim, ali em Mauá, e ali você trocava, você pegava o trem, e do trem você ia até a Raiz da Serra, né? E da Raiz da Serra você pegava um carro ali, puxado por animais e tal, e subia a Serra da Estrela. Mas aí depois, em 1883, já a construção da subida da serra foi finalizada. E o Mauá já não era mais sócio proprietário, né? Quando foi finalizada aqui, ela já tinha sido... ocupada pela Leopoldina Railway, né, uma indústria inglesa,
E aí mas o Mauá foi muito homenageado, né, quando ela chegou aqui no centro de Petrópolis, né? E ele que pediu ao Pereira Passos, que foi prefeito do Rio depois, para que estudasse esse sistema de cremalheira. O Pereira Passos foi na Suíça para entender como funcionava, que só lá que estava sendo desenvolvido. E eles trouxeram essa tecnologia para colocar aqui, para que a locomotiva pudesse subir. Quer dizer, veja só, Petrópolis mais uma vez saindo na frente das outras cidades em inovações. Pois é. Eu não entendo por que a nossa cidade é tão esculhambada, gente. Desculpa o termo, gente. Desculpa. Mas é realmente, né? Uma cidade que foi pioneira em tantas coisas e nós não damos o devido valor. O Palácio de Cristal foi presente do Conde de Princesa Isabel com qual finalidade, Norton? Bom, isso não é verdade, não foi um presente. Não foi presente. A Então Fátima vamos desmistificar esse troço, senão a Fátima me come os ouvidos. A Fátima, inclusive, ela sempre fala, gente, parem de falar isso. De falar essa bobagem. Porque todo mundo tem mania de dizer isso, né? Eu provoco porque realmente... Sim, porque o palácio ele foi criado para exposições de flores, né, de fazer uma estufa ali, que a princesa gostava muito e tal. Então o Conde D realmente ele trouxe a montagem, né? Mandou fazer a montagem do palácio para que houvesse exposições, né, anuais da flora da cidade, né? E durante muito tempo foi assim, né, que aconteceu. O palácio foi criado para essa finalidade, né? E aí as pessoas sempre falam isso, foi um presente que a princesa ganhou, que ela gostava do palácio. Não, o palácio foi... Antes do palácio existir, já existiam essas exposições, né? Só que eles estavam querendo um local, né? Fechado, e mais bonito tal, e então tiveram essa ideia e trouxeram essa a ferragem, parece que veio da França, né? E montaram o famoso Palácio de Cristal, que serviu para muitas coisas ali, né? Muito. Nós, inclusive, fizemos uma grande festa lá, já tem muito tempo. Nós conseguimos fazer um baile a caráter. Até o Instituto Histórico já teve a sede ali durante um tempo. Pois é, fizemos um baile a caráter. Teve a presença de Dom Pedro, que legal. Da princesa. Daí eles chegaram de carruagem. Foi legal, rapaz. O troço foi legal. Foi uma festa para 250 pessoas ali dentro. Interessante, né? Um jantar dançante lá que nós fizemos para arrecadar fundos. Na época que se podia fazer alguma coisa aqui em Petrópolis. Os representantes diplomáticos estrangeiros moravam em Petrópolis. A gente tem, assim, desde a época do Rio Branco, né? E depois, várias residências aqui foram de diplomatas, né? Que estiveram aqui em um período... Petrópolis foi capital, né? Do estado. Eu me lembro da embaixada da Inglaterra ali na Monsenhor Bacelar. Isso, né? E o Rio Branco parece que teve residência ali na própria Barão. Na própria Barão, Então, assim, como Petrópolis desde a época do Império, né, já tinha essa importância. Depois, no início do século XX também, ela adquire novas áreas, se torna-se uma cidade, né, de atração ainda. E como ela foi capital do Estado, né, durante alguns anos, de 1893 a 1902, aqui eram decididas, o Ministério das Relações Exteriores veio para cá. Então, assim, ela decidia questões importantíssimas na cidade. Porque os representantes moravam aqui em Petrópolis, eles não acompanhavam a corte, não, eles moravam aqui. Já não tinha mais a corte, então Petrópolis sendo a capital, né, quer dizer, o presidente da República depois começou a tradição de veranear aqui também, né? Exatamente, porque a Petrópolis foi capital do país, capital durante a República, foi capital do país principalmente... foi capital do Estado. Do Estado também, durante a Revolta da Armada. Isso aí, até 1902. O que foi a Revolta da Armada? Uma revolta que teve no Rio de Janeiro, né, de pessoas ligadas à Marinha, né, de oficiais da Marinha, contra o governo Floriano Peixoto. Então eles chegaram a ocupar alguns navios lá e ameaçavam bombardear a cidade, né, dos navios da Baía de Guanabara e jogar bombas ali no centro, né? Pois é. Claro, caso Floriano não renunciasse, uma coisa assim.
E chegaram a atacar a cidade, né? Chegaram a atacar. Conforme Dom João fugiu para o Brasil, Dom Pedro fugiu para os... Quer dizer, os deputados... Os deputados e o presidente... Eles tiveram que transferir... Transferiu para Petrópolis. Fugiu para Petrópolis. Havia também... Eles pensaram em transferir para Niterói, mas também ainda estava ali muito perto, né? Dos ataques. Então falaram, a solução é Petrópolis. Aí vieram para cá. Existe até hoje uma igreja no centro, na 1º de março, agora eu esqueci o nome, mas uma igreja pequena ali, acho que não é a Sé, que tem lá uma bomba desse tamanho, que foi jogada, furou o teto da igreja e caiu uma santa, né? A santa caiu lá de cima. E ela só quebrou a parte da mão, ela não quebrou. Então dizem que a santa protegeu a igreja e a bomba não estourou. Isso, acho que é a Igreja do Carmo, né? A Igreja do Carmo. É interessante nisso tudo. Às vezes a gente fica meio assim, fala com certa descrença de determinadas coisas, mas lá no Vale do Cuiabá, quando teve aquela inundação em 2011, a imagem de Nossa Senhora ficou preservada, por incrível que pareça. Não soube disso. Destruiu aquela bodega toda lá. Ficou lá, né? E ali onde tem uma capelinha que tem a imagem de Nossa Senhora, ficou preservada ali. São coisas que a gente tem que parar para pensar. Durante o período republicano, Petrópolis sempre foi uma cidade de destaque, sendo capital do país durante o verão, e onde também foi assinado o famoso Tratado do Acre. Isso, o nome é Tratado de Petrópolis. Tratado de Petrópolis. Que anexou o Acre, né? Pelas mãos do Barão do Rio Branco, né? Que foi um grande diplomata também e conseguiu resolver essa questão, né? Dessa disputa do Acre entre Brasil e Bolívia, quer dizer... e aí, a partir dali, de 1904, o Acre passou a pertencer ao Brasil, né? Então, o tratado foi assinado aqui, entendeu? E aí, o Brasil adquiriu o Acre como território, parte do seu território, né? Então, aí, mais um momento dessa diplomacia funcionando aqui, né? E a importância da cidade, né? Pois é, vejam só, o Acre é Brasil hoje graças ao tratado assinado aqui. Exatamente. Porque ele pertencia à Bolívia, né? Era uma região muito rica na questão da borracha, da seringueira, né? Então houve essa disputa, porque os seringueiros do Brasil começaram a avançar, né, ali para dentro da floresta e tal, e a Bolívia, ela reclamou esse avanço, né? E o Barão do Rio Branco, ele de forma estratégica, né, foi avaliando a questão em cima da lei, então ele sacou de um termo chamado utiposidetes, né, de que a utilização quem estava da posse. Né, utilizando aquilo economicamente, teria posse. Mas aí o Brasil chegou a indenizar a Bolívia, né? Devia ter estendido um pouquinho mais, né? Porque aí era menos um para estatear o juízo aqui, né? Não, mas é um povo fabuloso. Foi em Petrópolis também, nas dependências do Palácio Quitandinha, que ocorreu a assinatura da Declaração de Guerra dos Países Americanos às potências do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Você tem conhecimento disso? Não, essa questão aí eu não tenho conhecimento, não. O que aconteceu no Quitandinha, porque a assinatura de guerra contra o eixo foi feita pelo Getúlio, né, em 42, no Palácio Guanabara. E quer dizer, ele fez essa declaração em agosto, e aí no final de agosto, né, que saiu toda o termo aí, né, de adesão aos países aliados, né. O Quitandinha, que aconteceu nessa época, foi uma conferência interamericana de países, né, que vieram aqui discutir questões, foi depois da guerra, 47, né, vieram discutir questões de segurança mundial. Então teve uma conferência interamericana aqui, reunindo pessoas de vários países aí do mundo, né. Então essa declaração, isso aí eu não vi nenhum registro sobre isso, sobre essa questão não, parece que... Petrópolis é uma cidade que tem importância no cenário nacional, né? Claro. Qual a importância que você mais destaca sobre isso? Em primeiro lugar, é a nossa história, né? Que ela deve ser mais explorada como em vários sentidos, né? Não só de conhecimento, assim,
pode ser levada também para o turismo, né, isso. Então, hoje em dia, o investimento da cidade é mais na questão do turismo, né? E essa importância de Petrópolis em nível nacional se dá por conta disso, né? Então, assim, como a gente passou pelo período imperial, do Segundo Império e período republicano, tendo uma centralidade muito forte, eu acho que está aí, né? Porque aqui o imperador esteve aqui, passava, depois os presidentes da República iniciaram também essa tradição, né? Que ficou durante muito tempo. Então, eu acho que Petrópolis, além dela ainda preservar ainda, né? E a gente tem que ter em mente isso, né? Ela preserva ainda um ambiente saudável, um clima, né? Uma população que, né, embora esteja aumentando muito, mas é uma população que ainda convive de certa forma com toda essa questão, mas eu acho que o poder público tem que dar atenção a isso, né? De preservar, porque esse é o grande diferencial da cidade, né? Ela tem história, ela tem tradição e tem o clima, tem o verde, tem coisas que são, né, importantes aí para a humanidade. E temos prédios históricos, né? Claro, muita coisa. Que devem ser cuidados e preservados. Não ficar abandonado durante anos com uma porcaria do andaime na frente, perturbando o juízo da gente nas calçadas, né? Como aqui na frente, eu digo mesmo, sabe? A gente tem um patrimônio aqui, um patrimônio histórico aqui invejável, né? A gente só perde, inclusive, assim, para a capital, que é o Rio de Janeiro, claro, muito grande, né? Mas o nosso patrimônio, né, de imobiliário histórico, né, é muito importante, é muito grande. A gente olha aquele prédio do Correio, me dá uma pena aquilo. É lindo, né? Lindíssimo, eu acho um dos prédios mais bonitos aqui de Petrópolis. Com certeza. Né? Esse próprio do Banco do Brasil aqui era lindíssimo, hoje está caindo os pedaços. Também. Está destruído, tomou vergonha isso. Eu tinha um projeto com meus alunos que a gente fazia um turismo histórico, né? Eu ia parando com ele em vários prédios, locais, às vezes locais que não existem mais, deu origem a outro prédio, eu falava, aqui aconteceu isso, aqui era isso, aqui no passado era isso. Pois isso é legal, né? Porque a gente entrava dentro do... A gente entra, né? Quer dizer, agora com a pandemia acabou, mas... Mas até o ano retrasado, eu falei assim, teve um dia que me deu uma loucura, eu falei, eu vou entrar dentro do Cinema Petrópolis. E vou levar uma turma. E tinha quase 40 alunos comigo. Bonito. Eu falei, não sei o que vai acontecer, sei que eu vou entrar. Levei aquela molecada, eles ficaram loucos. Eu falei, gente, vocês vão entrar no maior cinema da cidade. E era mesmo, quando a gente era criança, a gente pegava fila para entrar nesse cinema. E falou, aqui cabiam 2.000 pessoas. Você imagina você ver um filme aqui com 2.000 pessoas, né? E com lotação. Com lotação. Aí eles entraram e ficaram loucos quando viram aquele troço grande, né? E não tinha ninguém, tava tendo culto, porque era de manhã, né? Tinha só uma moça lá fazendo uma oração, mas eles se espalharam para tudo quanto é, subiram lá no último andar. Aí depois veio o pastor, mas o que tá acontecendo? Eu falei, desculpa, eu sou professor de história, eu tô trazendo uma turma para conhecer a história do prédio. Eu acho que esses prédios deveriam ser abertos à população realmente, para que todos pudessem conhecer um pouco mais da nossa história. Poucas pessoas, eu entrevistei o Gedair Silva aqui outro dia, que é a pessoa que administrador lá da Casa do Colono. Depois várias pessoas, eu nem sabia que Petrópolis tinha isso. Eu digo, gente, não é possível, meu Deus do céu. Por que não sabe que tem a Casa do Colono aqui em Petrópolis? Um absurdo. Ele contou muito bem a história da Casa do Colono aqui também, foi legal. E as pessoas passam a conhecer, né? Pelo menos alguma parte da nossa cidade, que é de muita importância para a nossa história. Agora tem até uma visita virtual, né? Quem nunca ouviu falar, você pode entrar já tem o acervo da Casa do Colono, foi digitalizado. Foi. E você pode ver uma visita virtual pelo celular, né? É legal. Eu acho que as pessoas podem fazer isso e podem conhecer e ver um pouco da história de Petrópolis, né? Um pouco da nossa colonização. Você acha? Eu sou favorável à preservação dos prédios históricos. Com certeza. Agora, algumas coisas aí também são horrorosas, né? Já deviam ter sido derrubadas há muito tempo. Porque é uma coisa horrível. São coisas muito feias. Agora,
aquela Câmara Municipal nossa é lindíssima. Linda, Né? O Palácio claro. Rio Negro é muito bonito. Pena que está tão maltratado, Isso aí. que está decaindo. A gente vê o prédio se dissolvendo ali. Eu né? entrei nele lá um ano retrasado, eu vi a parede descascando, dá uma tristeza. Isto é um pecado incomensurável. Eu não sei, é isso que eu digo, eu não sei. Não sei, bom, é melhor ficar calado, porque senão eu vou falar que eu não devo. Porque a gente fica, às vezes, revoltado contra o descaso das nossas autoridades do governo para federal, com o né? nosso patrimônio, né? É uma tristeza. Mas você está cedido ao município. Ah, sim. Esse é o grande problema. Responsabilidade do município. Né? Quando cede as coisas, meu filho. A gente tem aqui o nosso arquivo histórico, que é maravilhoso, no Centro de Cultura. E você acredita que tem goteira Eu sei. em cima dos jornais Aliás, de mais de 100 anos. Não tem nada a ver, mas faz parte do patrimônio da cidade. Ô, prefeito Ingo Ramos, cadê o mural da Djanira? Ah, é. Isso aí tá... Eu quero saber. O presidente da Câmara, Fred, você ficou de me dizer onde que estava. Já acabou a legislatura, você já em outra legislatura, hoje você é o presidente da Câmara e você não me disse até agora aonde está o painel da Djanira que ficava no Liceu Municipal. Isto é um patrimônio da cidade. Eu quero saber aonde está esse raio desse painel. Estou cansado de falar isso. Eu morro falando esse negócio. Isso era para restaurar, né? Não é possível. Já deu tempo de restaurar. Já há muito tempo. Já era para ter restaurado há muito tempo. Com certeza. Porque passou um governo inteiro sumido. Carregaram para casa. Está enfeitando a casa de alguém? E aqui o pessoal tem essa mania, né? Bom, ô Norton, eu queria agradecer muito ao professor Norton Ribeiro a sua participação aqui no nosso programa. Fica este programa como uma homenagem à nossa cidade, aos 178 anos de Petrópolis. E gostaria de deixar os nossos microfones para a sua despedida. Bom, eu que agradeço esse convite, né? É sempre importante a gente falar da nossa cidade, porque se a gente não valorizar, outras pessoas, né, não vão valorizar. Então, eu acho que aqui é um lugar maravilhoso, a gente conhecendo, né, as nossas memórias, nossas histórias, a gente vai ter um novo olhar e preservar, né? Porque, assim, quem mora aqui é que sabe, né? Exato. A diferencial. Exatamente. Obrigado, Norton. Obrigado também a Fátima Argon, presidente do Instituto Histórico, pela sua indicação para a nossa entrevista de hoje. Quero agradecer aí a participação da Nair do Valparaíso, da Marilene da Rua Tereza, Luísa da Rua Tereza também, o Hector do Alto da Serra, Vanderlei Horas do Quitandinha, Juracida Eduarda Silveira, Célia da 13 de Maio, Marco Antônio da Pedras Brancas, Norinda do Vale da Vila Militar. Agradecer aí a audiência da nossa companheira Olívia Wendling. Obrigado, Olívia. Também ao José Rossato, lá em Jabuticabal, que está aqui nos ouvindo e participando aqui do nosso programa. A Eunice e a todos os nossos ouvintes que, de uma forma ou de outra, participaram aqui conosco. Zé Roberto, também não posso esquecer dele. Tem mais alguém aí? Tudo ok? Então, ok. Obrigado e até semana que vem, quando estaremos de volta com mais um programa Nós Servimos, sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, agradecendo aí ao Lucas na mesa de som e ao William lá na gravação. Um abraço a todos, até lá. Fui.